pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hello guys, how are you? Bom, meu nome é Márcia Loureiro, essa é a Luciana, nós somos professores de inglês e estamos aqui fazendo essas lives todo dia às 13 horas para você alcançar a sua fluência em inglês. Então a gente dá dicas, aulas variadas, música, gramática, vocabulário. Então uma série de aulas, se você puder acompanhar, eu acho que vocês vão curtir e aprender bastante. Então hoje nós vamos conversar sobre como você pode melhorar o seu inglês. Então hoje é mais um bate-papo, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, pode mandar que depois da live a gente responde, tá bom? Bom, então deixa só fazer uma introdução. Gente, então a gente vai falar hoje, vai oferecer várias dicas e sugestões, né, de ações, hábitos, coisas que vocês podem fazer, exercícios e práticas que vocês podem fazer para desenvolver, para melhorar o inglês, tá? Então tem muita coisa que às vezes a gente escuta e fala assim, não, mas de novo, mas isso eu sei, né? Eu falo por mim também como aluna e como pessoa que está sempre buscando desenvolver. Gente, teve uma coisa que eu entendi há pouco tempo atrás, que tem muita coisa óbvia que a gente sabe racionalmente que a gente tem que fazer, mas se a gente for pensar direitinho, a gente não coloca em prática. é isso mesmo. Então existe uma diferença muito grande, um abismo entre você saber o que você tem que fazer e de fato você fazer. Então, o que a gente mais espera dessa live é que vocês consigam colocar algumas coisas em prática, começar a experimentar. Ouviu? Gente, você testa, né? Não precisa acreditar. Coloque em prática, comece a fazer. Não é um dia nem dois, né? Faz pelo menos por uma sequência de dias para você mesmo ver se é eficiente, se funciona ou não, né? Essas dicas são experiências que a gente teve quando aprendeu inglês, né? E agora, por exemplo, eu estou aprendendo espanhol. Então eu uso essas dicas assim direto. Quando a gente aprendeu e como a gente é professora há 500 anos, como a gente ensina inglês também. E dá as dicas para os alunos. E os que obedecem, né? Que seguem as instruções, realmente eles veem um progresso muito grande. Então acho que vale a pena tentar, tá bom? Isso aí. Então vamos ver. Dica número 1, a gente vai falar em inglês, depois falar em português. So, identify objects around you in English. Então, para você identificar objetos que te cercam em inglês. Por exemplo, eu peguei os objetos aqui. Então, isso aqui é uma umbrella. Então, você olha, você identifica. Você não precisa falar, sombrinha. Não, você fala umbrella. E aí você pensa na cor. Purple umbrella. Aí isso com todos os objetos que te cercam, né? Lápis, a pencil, black pencil. E assim você vai identificando, por exemplo, this is a book. The book is green, né? This is a ruler. Oh, it's white. E aí, dependendo do nível também, a pessoa pode falar, por exemplo, it's a book, I like to read. I usually read. Aí você vai, né, de acordo com o seu repertório, com o seu nível. Às vezes você quer formar uma frase e não sabe como que fala uma determinada palavra. Ter a curiosidade, né, de buscar como que fala, né? Isso. E assim, esse exercício você pode fazer o dia inteiro. Né? Por exemplo, você está caminhando na rua, você vê a boy, a girl, a tree, a car, many cars. E assim você se liga no inglês e vai fazendo esse exercício mental. Isso é um exercício muito legal, você não precisa traduzir, você vai associar diretamente a palavra em inglês ao objeto e com isso você vai ter um progresso muito grande, sabe? Então é muito legal, você vai andando, você acorda de manhã, tudo que você vai vendo, você vai tentando falar em inglês. As coisas que você não sabe, você procura saber, olhando no dicionário, inglês, ou mesmo no Google, né? Mas esse é um exercício muito legal e vai te ajudar a pensar em inglês, a raciocinar em inglês, sem precisar ficar traduzindo tudo. Agora eu tenho uma dica para colocar essa dica em prática. O que acontece? Tá bom, é muito legal. Então, mas eu não faço isso. Eu não estou acostumada a fazer isso. Isso é uma coisa fora da minha rotina. Então, começa com o que a gente chama de baby steps, que são os pequenos
passos, né? Então faça, se comprometa por dia a identificar, passar 5 minutos fazendo isso ou identificar 3 coisas, tá bom? Antes, eu vejo um erro, assim, uma falha que os alunos cometem, eles começam muito empolgados, falam, eu vou fazer isso 3 horas por dia. Gente, vamos começar pequenininho, né? As pequenas metas, elas têm um poder enorme. Então começa assim, então agora 5 minutos por dia, marca. Todas as coisas que eu quero implementar na minha vida, eu marco no timer mesmo. Marca e faz aquele exercício. Depois que você acostumou, aquilo faz parte da sua rotina, aí você vai aumentando. Exatamente. Né? Então pode ser, por exemplo, de manhã, na hora do café da manhã, você identificar os objetos. Pode ser na hora que você está dirigindo, né? Que você vai dirigindo, vai pensando, vai descrevendo as coisas. E aí você escolhe o momento do dia, né? Eu gosto muito de fazer isso na hora que eu estou tomando banho, por exemplo, eu vou pensando nos objetos e falando, né? O que eu lembro. Então é um exercício muito, muito legal. E não vai acontecer naturalmente. Não. Você tem que forçar a barra. Você tem que ter a intenção. Eu quero fazer isso, deixar um post-it colado lá no seu espelho, né? Porque naturalmente a gente não faz. Eu, pelo menos, não tenho muita ilusão com a minha natureza. Então, as coisas que eu quero fazer, eu deixo lembretes, né? Pense em sistemas, maneiras de colocar essas coisas em prática. Isso mesmo. A segunda dica... esse eu adoro. É assim, ó. Narrate your routine. Make plans for the day, week, vacation in English. Então você vai narrar o seu dia, né? E você vai fazer os seus planos do dia, da semana, do fim de semana, do mês, das férias, né? Isso em inglês. Então como que a gente faz isso? Né? Então, por exemplo, você acorda de manhã, por exemplo, conta pra gente hoje como é que foi sua manhã. Né? For example, I woke up at 7 o'clock and I had plans to go to the supermarket. Okay, and then I went to the supermarket. Então deixa eu traduzir. Ela acordou 7 horas, ela tinha planos de ir no supermercado. Você foi? Yes, I went to the supermarket. Ela foi. I went shopping for food. Ela foi comprar comida. Yes, and then after I arrived home at around 10 o'clock. Ela chegou em casa por volta de 10 horas da manhã. I kept the things in the right place. Ela guardou as compras. And then I took a shower. E aí ela tomou banho. After the shower, I opened my computer. Depois do banho, ela abriu o computador. I checked some emails. Ela checou os e-mails. Entenderam? E aí, o que eu vou fazer depois da live? I have some exercises to do. Ela tem alguns exercícios. Então você vai pensando, tudo que você for fazer, você vai pensar. Vamos supor, eu não sei o passado, ou eu não sei o futuro. Não, é no presente. Isso. Né? Então, esse exercício é tão legal e você melhora demais. Né? Você vai narrando as coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, vamos planejar o Natal, né? So, Christmas, Natal. So, at Christmas, I will meet my family, né? Eu vou encontrar com minha família. I will make a nice dinner. Vou fazer um jantar especial. I can't invite many people. Não dá para convidar muita gente. Aí eu já vou pensar no jantar. What will I serve? I'll serve turkey and pasta. Vai comprar gifts? Yes, and then I'm going to buy gifts. Né? Eu vou comprar presentes. Who am I going to buy gifts for? Oh, okay, so my children, my husband. E aí você vai narrando o que você vai fazendo. Gente, isso tudo dentro do seu nível de proficiência. Exatamente. Não importa se você sabe meia dúzia de palavras, 20 palavras, está começando o inglês. Dentro daquilo que você sabe, você vai fazer esse exercício. Entendeu? O objetivo é começar e crescendo. Por exemplo, né, no porque nível a pessoa básico, fala assim, eu não sei falar. Você fala assim, presents. Aí você sabe os membros da família. Present for my mother, my father, my brother, my sister. Aí você criou, né, um contexto que você narrou. Ou então, à medida que você for avançando, você pensar numa coisa que você fez no passado, né? Por exemplo. Ok, describe. Né? Describe past events the same way. Então você vai escrever coisas que você fez no passado da mesma forma.
né? Last weekend, fim de semana passado. Last Christmas, Natal passado. Your last birthday, your vacation. Então, você vai pensar e você vai elaborar um textinho na sua cabeça sobre o passado. Pode escrever. Pode escrever e falar, né? Por exemplo, last Christmas I was in Belo Horizonte. Né? No Natal passado eu estava aqui em Belo Horizonte. I met my family. Né? We got together. Então eu encontrei com a minha família, a gente se reuniu. Né? I don't remember the food. Não lembro o que nós comemos. But I remember I got a watch as a gift. Eu me lembro que eu ganhei um relógio de presente. Essa época do ano, eu até sugiro, por exemplo, fazer uma retrospectiva também de como foi o ano. E se para treinar o futuro, os planos para o próximo ano, né? Summer vacation, né? As próximas férias. Então, gente, isso é muito legal. E você realmente treina o seu inglês fora da aula, né? Num contexto colocando diferente. Em prática todo aquele conteúdo teórico que você aprendeu. Isso mesmo. Então, ó, identificar objetos e narrar o que você vai fazer, o que você está fazendo e o que você fez. Né? Ok. A dica número 3 é repeat phrases native speakers use. Então, é repetir as frases que os nativos usam. Né? Então, por exemplo, você está assistindo uma série ou você está assistindo alguma coisa no YouTube, alguma aula no YouTube, você repetir, você produzir o som. Então, ele fala assim, come on, né? Vamos lá. Aí você repete, come on. Né? Então, repetir essas frases são muito bom para você. Você pega a pronúncia certinha, a fluência, o accent, né? Que é o sotaque. E eu acho que vale a pena você tentar. Não só repetir o que os nativos falam, como repetir tudo que você aprender. Exatamente. A gente produzir o som. Então, igual quando a gente vai na academia, que o professor mostra o exercício, e depois que ele mostra, a gente vai lá e faz. Com o inglês é a mesma coisa. Aprender uma estrutura, uma expressão, né, uma palavra, repita em voz alta. Eu tenho feito isso com o espanhol também, viu? Tô vendo uma série, eu não estudo espanhol não, mas eu tô vendo uma série em espanhol e dando essas dicas de inglês, eu tô colocando em prática e tô aprendendo muita coisa. A gente aprende sim, né? Então, isso é muito legal. Você repetir produzindo o som. Sempre repetir em voz alta. Mentalmente não vale. Tem muito aluno que fala assim, entendi. A dica número 4 é make a situation where you can't use your native language. Então você vai criar uma situação que você não vai usar o inglês. Você vai usar o português. Você tem que usar o inglês. Então, você ter um English partner, você ter alguém para conversar, né? Então, ou uma outra pessoa que estuda inglês, e aí você encontra e tenta falar só em inglês. Mas aqui, muito cuidado, porque não encontre parceiros que vão te desempoderar. Vou falar inglês com meu filho, aí o filho só critica a pronúncia. Vou falar inglês com meu marido, aí o marido fala melhor, fica só xingando. Então, não. Então, encontre pessoas, né, de preferência até desconhecido, né? E é uma sugestão, existe alguns sites que chamam Language Exchange. Esses sites você encontra gente que não é aula, são pessoas para você bater um papo em inglês. Language Exchange. Não, você põe no Google Language Exchange, aí vão vir vários sites. E aí você escolhe um, né? Você tem que se inscrever. E nesses sites, muitas vezes, as pessoas estão querendo aprender português. Então, você faz um acordo. Então a gente conversa meia hora de português, para ele aprender, e meia hora de inglês. Então, isso aí, na internet você consegue um English partner. Você tá falando isso, me lembrou, tem vários grupos no Facebook. Tem. Para alunos de inglês, pessoas que praticam. É só você colocar lá no Facebook, se você tiver, grupos para treinar o inglês. Às vezes você encontra pessoas para conversar. Mas se você tiver alguém próximo, namorado, esposa, marido, que não vai ficar te criticando, porque tem gente que faz um desserviço, né? Não vai ficar te criticando. Teenagers, né? Quando são adolescentes, eles criticam muito a pronúncia dos adultos. E aí não é legal, né? Você fica desmotivada e acaba se falar, não dou pra isso, não quero. E tem a mentalidade também. Eu sou aluno, estou aprendendo, não tenho obrigação nenhuma de já saber.
entendeu? Então, se você tiver essa mentalidade e não ficar preocupado com o seu ego, eu não falei certo, que vergonha, vergonha de quê? Tá aprendendo, Tá né? aprendendo, exatamente. Então, assim, se encontrar alguém para você falar só inglês, é muito legal. Se você não tem oportunidade, de repente é uma aula, né? E aí você pensa, então, numa aula particular ou numa pessoa que você possa conversar e treinar a sua fala, né? Yes, ok. A dica número 5 é watch TV series, movies with subtitles in English at first. Então você vai assistir televisão, né? Tem vários canais que em inglês. Mas, por exemplo, se você é um aluno básico, eu não aconselho você assistir CNN. Claro que não. Né? É como se você fosse um menino assim de 4º ano, 3º ano, assistindo o Globo News. Isso. Né? Então você não vai entender. Né? E a prática vai te desencorajar. Aí você fala, eu não entendo nada. A gente não pode pegar alguma coisa com o nível de habilidade muito diferente do nosso nível de habilidade. Muito pra cima ou muito pra baixo. Se é muito pra baixo, fica Você chato. perde a graça, fica um tédio. Se é muito acima, você fica frustrado. Então você tem que encontrar um equilíbrio, né? Um pouco acima é legal, pouco acima. né? Porque vai te desafiar. Mas você assistir, por exemplo, você é aluno básico, você assistir CNN, você vai falar assim, não entendi nada. Ou já pegar uma palestra do TED direto em inglês, com inglês, né? Exatamente. Aí não é legal. Então você tem que ver o seu nível. Aí assistir uma série, né? Então, ou filme, ou algum documentário, alguma coisa de um assunto que você gosta. E a nossa sugestão é, primeiro você assiste com a legenda em português, depois você tira a legenda em português, você ficou por dentro do assunto. Aí você assiste com a legenda em inglês. Aí depois você tira a legenda em inglês e você assiste sem legenda. E aí você vai identificando as palavras, identificando as expressões. Esse também é um exercício muito legal que dá um progresso enorme, dá realmente um up no seu inglês. É mesmo. Né? E filmes, pegar filmes que você já viu, É uma ideia. já conhece a história, então tá. Então você gosta do filme, pega um filme que você gosta, que você vai ter prazer de assistir de novo. Eu acho que o prazer, ele é muito importante nas práticas. Exatamente. A gente sempre colocar alguma coisa que nos traz alegria, nos traz prazer, porque a gente fica mais motivado, né? Então, um filme que você já viu e gostou muito, vê de novo com a legenda em inglês. Para alunos de básico, a gente indica também filmes infantis. É, isso mesmo. Porque os diálogos são curtos, o vocabulário é muito simples. Até desenho animado. Desenho. Dora, The Adventure. O Rei Leão. É. Alguns desenhos animados que são muito legais. E dá pra você entender, né? Fazendo essa prática. A história não é complexa, né? Você entende fácil. Ok. A dica número 6 é quando você estiver conversando com alguém, né? Don't stop a conversation to look up a word in the dictionary. Hoje em dia, então, não pare uma conversa para você olhar uma palavra no dicionário. Hoje em dia, a pessoa tem o dicionário no celular. Então, você está conversando com alguém, você para e olha e... Não. Na minha opinião, na nossa opinião, você tenta falar uma palavra que você sabe. E se você não sabe aquela palavra específica, você vai explicando o que é. Por exemplo, outro dia tinha um aluno, ele não sabia falar refinaria, né? Refinery é uma palavra simples, ele não sabia. Aí ele tentou explicar. Oh, it's a factory that produces oil. The name is Petrobras. And then the guy said, oh, it's a refinery. Oh, meu Deus, era refinaria, eu não sabia. Né? Então, você tentar explicar e aí a pessoa entende o que você está falando e às vezes ela te dá a palavra. E você desenvolve uma habilidade enorme tentando explicar o que é. Porque você tem que falar muito inglês para explicar. Você vai explicando o que você quer. Né? Então, mas se você for olhar no dicionário, a gente aconselha que você olhe no dicionário inglês. Né? Tem vários dicionários online, for free, né? Que são gratuitos e você pode checar o vocabulário que você quiser. A gente gosta, né, do Collins, do Longman Online, tem vários, Lingui, Word Reference, e esses dicionários, eles têm exemplos, né, e eles explicam e depois tem alguns exemplos. O Word Reference e o Lingui, eles têm... Tradução. Não, e eles têm um aplicativo para o celular.
Aí, tá vendo? Então você pode baixar no seu celular. Eu tenho o Word Reference, é muito bom. Isso. E agora, se você não sabe e você quiser perguntar, como que você vai perguntar? How can you say tan 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 in English? Então eu não sei como é que fala refinaria. How can I say refinaria in English? How can I say, né, o que você quiser, a palavra que você quiser in English? Or what do you call o que você quer in English? What do you call? How do you say? How can I say? How can I say livro in English? Book. What do you call livro in English? Book. Então essas duas frases são chave para você conversar com o estrangeiro. Verdade. Ok? How can I say? What do E you what call? do you call? Ok. A dica número 7 é para você treinar algumas respostas para as perguntas comuns. Né? Por exemplo, Deixa eu só organizar aqui um minutinho. né? Se alguém te perguntar, por exemplo, how are you? Você não tem que ficar pensando, I'm good, not bad, I'm okay. Né? Então, treinar essas frases com essas perguntas que todo mundo vai te perguntar se você viajar ou se você tiver uma conversa com alguém, né, que fala inglês, então já treinar. Né? Então, how are you? I'm good, I'm okay, I'm not bad. And you? Né? And you, né? Outra pergunta que muita gente vai te perguntar. Where are you from? Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. I'm Brazilian. Então você já está com a respostinha na ponta da língua. Quando você tenta falar, as pessoas têm até mais boa vontade com você, né? Para poder te ajudar, para poder explicar as coisas. Mas vê que você está tentando, né? Quando você demonstra, né, que tá Demonstra aprendendo, todo mundo interesse. tem boa vontade. Por exemplo, how was your weekend? How was your weekend? Quase toda live da segunda-feira eu pergunto isso. People, how was your weekend? Como é que foi seu fim de semana? Eles falam, it was great, foi jóia. It was relaxing. It was relaxing, foi calmo, tranquilo. It was exciting, foi legal, foi empolgante, fiz um tanto de coisa legal. Então, how was your weekend? It was great. Né? Então você treina essas frases, essas estruturas. Eu tenho certeza que na hora que você precisar, você vai estar fera para falar. Número 8 é study any kind of vocabulary in a context, instead of memorizing lists. Então, para você estudar qualquer vocabulário dentro de um contexto e evitar, ao invés de ficar memorizando listas. Então, eu já vi muitos alunos que fazem listas de adjetivos, listas de phrasal verbs, listas de verbos. Isso não funciona muito, porque Dificilmente você vai lembrar. você conta com a memória, e a memória da gente é seletiva. Claro. Né? Você vai lembrar das coisas que são importantes. E das coisas que você usa. Que você usa no dia a dia. Então, você tem que associar com a sua realidade. Então, se você aprender uma palavra nova e você usa essa palavra dentro de uma frase com um exemplo seu, que saiu do seu coração, com certeza você nunca mais vai esquecer. Então, lista de vocabulário é uma coisa perigosa. Né? Tem gente que tem ótima memória e consegue decorar um tanto de coisa. Mas o ideal é você associar com a sua realidade, fazendo frases dentro de um contexto. Excelente sua dica. Né? A dica número 9, para você melhorar o seu inglês oral, é ler alto. Ler alto. Como é que é o nome dessa técnica? Read aloud. Não, shadowing. Shadowing. O shadowing é sombra. Então é você repetir exatamente o que a pessoa falou. Ler em voz alta. Mas aí você lê em voz alta. O shadowing é quando você escuta e repete. Então você lê em voz alta. Essa é a dica, por exemplo. Read aloud, write down the new words and make up sentences. Então você lê alto, escreve as palavras novas que você não conhece e depois você faz frases dentro da sua realidade. Então, gente, ler alto é muito legal, né? Comece com parágrafos e textos. Principalmente textos, a gente indica que eles saiam. Primeiro, nosso grupo no Telegram, a gente sempre posta texto, muito material bacana. O link tá na bio.
mas tem um site também que é o Breaking News English, que ele tem muito texto. E é legal porque eles têm texto em todos os níveis. Tem nível 0, nível 1, 2, 3. E sempre no textinho tem assim, easier, que é mais fácil, ou harder, que é mais difícil. Então, na hora que você lê lá o título, você já escolhe um easier, que é o fácil, e dentro do easier você vai ter 3, 4 níveis. E aí, e tem também o listening, né? Você pode ouvir. Gente, é muito legal você ouvir, você ler e recontar. Não, ler alto. Lê alto. E aí, logo a seguir, né, que é a dica, é para você ler um parágrafo. So you read a paragraph and try to retell it fluently with your own words. Então você lê um parágrafo. Nesse parágrafo você já leu alto, já selecionou as palavras que você não sabe. E aí você vai recontar aquele parágrafo com suas próprias palavras. Gente, isso melhora a fluência um tanto. Vocês não imaginam. Porque, na verdade, às vezes você não tem muita chance de ficar conversando com pessoas, né? As oportunidades são poucas. Então, com esse exercício, você está treinando a fala. Dentro de uma estrutura legal, né? Uma gramática que você acabou de ler, tá tudo estruturadinho. Então, você lê uma vez, lê duas, aí você tenta recontar, mas o nível produzindo básico, o som. Isso, o nível básico, principalmente o muito básico, ou básico em geral, o nosso repertório é muito pequeno. Então ajusta as expectativas. Você não vai recontar e saber trocar as palavras, encontrar sinônimos, não vai. Você vai reproduzir aquilo ali, é como se fosse memorizar, né? Exatamente. Então, à medida que o seu inglês vai avançando, aí você vai aprendendo sinônimos, né? Outras opções, mas o início, porque eu falo isso, que eu vejo que muita gente desanima no início. Vou recontar, mas eu não sei nada. A pessoa fica tentando buscar sinônimo. Um simples texto, por exemplo. Tom is a top executive. Isso, He frase works simples. at a big company. Isso. Né? Aí você lê. Tom is a top executive. He works at a big company. Então, praticamente Tom é um reproduz. executivo, trabalha numa companhia, uma empresa grande. Aí você leu, aí você fala. Tom is a top executive and he works at a big company. Aí você fala de você. Da sua profissão. I am a teacher and I work at a school. Né? Você lê aquilo e depois você transcreve aquilo, refala aquilo dentro da sua realidade. Esse é um exercício muito poderoso também, que é facinho de fazer, você tem acesso a milhares de textos a todo momento e você recontar aquilo que você leu faz uma diferença muito grande na sua fluência. Faz, mesmo que no início você vai simplesmente reproduzir, repetir. À medida que vai aumentando o vocabulário, que a gente vai tendo capacidade de trocar as palavras, né? Exatamente. Tá. Gente, eu queria falar um pouquinho, eu amei todas as dicas, concordo 200% com todas, coloco em prática. E eu acho, a gente estava conversando ontem, tudo que a gente falou aqui são dicas de ações, né? Com exercícios para vocês fazerem. E eu entendo que para a gente criar uma rotina de exercícios é um desafio muito grande, né? Para todo mundo. A gente tem uma vida agitada, existem inúmeras razões para isso. E eu li um livro recentemente que, sinceramente, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Chama Hábitos Atômicos. Eu comprei na Amazon. E esse livro, ele nos ensina como criar hábitos. Eu nunca vi uma metodologia tão eficiente, eu já coloquei em prática e está funcionando com as metas que eu tenho, com as coisas que eu quero fazer. É simples e impressionante. Então eu fiquei assim com muita vontade de compartilhar com vocês, para que vocês consigam colocar a prática do inglês, os exercícios do inglês para desenvolver a fluência em ação. Então, aqui fica a dica. Então, você já tem as dicas, então agora é criar o hábito. Isso. Né? Como que você vai criar o hábito para pôr em prática? Exatamente. Eu sei que não é fácil, né? A maioria das pessoas trabalham, né? Tem os seus afazeres, famílias, mas se você tem o objetivo de falar inglês, gente, vale super a pena. E assim, sabe uma falha que eu encontrei muito em mim e nos alunos ao ler esse livro? A gente é muito assim, ou tudo ou nada. Ou estuda 2 horas por dia ou não estuda nada.
A gente É, não isso mesmo. consegue perceber o poder dos 5 minutos. Ô, gente, eu vou estudar 5 minutos. Ah, não é nada. O objetivo inicial é criar o hábito. Exatamente. Não são os minutos. Criar o hábito. Criou. 5. Aquilo que você acostumou com aquilo, passa para 8. Depois 10. A pessoa, o problema estrutural é que a pessoa já começa querendo 1 hora. Gente, 1 hora, quem de 0 para 1 hora é um caminho enorme. Então vamos começar pequenininho, você vai criando o hábito, vai tomando gosto. De repente aquilo está acontecendo na sua vida naturalmente e você não tá nem vendo, nem sentindo. É o que a Luciana falou, os baby steps. Isso. Né? Os passinhos que você vai dando pro seu objetivo final, que é falar inglês com fluência. Exatamente. E a gente está aqui para ajudar vocês. Exatamente. So, we are here to help you. Nós estamos aqui para ajudar. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem mandar no direct, né? Pela Luciana Responde no Instagram. E não esquecer de dar uma checada lá no Telegram, no YouTube. Tem várias aulas postadas. Tudo com o objetivo de ajudar vocês a alcançar a fluência em inglês. Exatamente. Ok? Essa é a nossa missão e a gente não vai medir esforços. Exatamente. Agradecemos a companhia de vocês, as pessoas que assistem aqui com a gente e as pessoas que assistem depois. Pedimos para que vocês, se vocês gostaram da aula, se contribuiu, deixar um like e mandar aquele comentário maroto, porque vocês não têm ideia como a gente ama receber comentários de vocês. Isso nos dá muita força, ânimo e motivação para a gente continuar com o nosso trabalho de fazer o Brasil bilíngue. E você saber que você está aí do outro lado. Exatamente. Né? A gente está aqui Como tá, né? Então tá. Bye bye, people. Ok, até amanhã, 1 hora. See you tomorrow at 1 o'clock. Ok. Kisses, Bye bye. bye bye. See you.